Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro. Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um tema fundamental: os remédios constitucionais. É, basicamente, a nossa caixa de ferramentas para fazer valer os direitos. Vamos falar sobre como transformar a promessa da Constituição em realidade. Muitas vezes parece que os direitos existem só no papel, não é verdade? A gente vai ver que a própria Constituição nos dá os instrumentos para lutar por eles. Pois é, essa é a pergunta que gera muita frustração. A gente lê na Constituição sobre direito à saúde, à educação, moradia, mas quando precisa, na prática, parece que existe um muro. A grande notícia, e o foco do nosso papo de hoje, é que a própria Constituição nos entrega as chaves para destravar essas portas. E conhecer essas chaves é o que diferencia quem só lamenta de quem age. E para nossa conversa ficar bem organizada, a gente vai seguir um caminho bem lógico. Primeiro, vamos entender esse conflito entre o que a lei promete e a realidade. Depois, a gente abre a tal caixa de ferramentas e olha, uma por uma, as peças que servem para defender nossos direitos individuais e também os interesses de toda a comunidade. E no final, para fechar com chave de ouro, a gente analisa um exemplo prático do dia a dia. Então vamos lá, começando pelo campo de batalha. De um lado, temos o que a Constituição garante. Do outro, as justificativas que o poder público adora usar para não cumprir com as suas obrigações. É a eterna briga entre a promessa constitucional e a dura realidade administrativa. É só abrir o artigo 6º da Constituição. Aquilo ali não é uma carta de intenções, né? É uma lista de compromissos que o Estado tem com cada cidadão. São obrigações diretas. O Estado tem o dever de criar as condições para que todo mundo tenha uma vida digna. E isso passa por garantir acesso à saúde, educação, segurança e tudo mais que está aí na lista. E é aqui que o debate fica quente. E olha, isso despenca em prova. De um lado, os tribunais defendem o conceito do mínimo existencial. Ou seja, existe um núcleo de direitos que é simplesmente negociável. Não dá para viver com dignidade sem isso. Do outro lado, vem o Estado com a famosa reserva do possível, que traduzindo do juridiquês é basicamente a desculpa do não temos dinheiro no orçamento para isso. E é aí que vem o checkmate do Supremo Tribunal Federal, o STF. A jurisprudência é clara. O argumento da reserva do possível não é um cheque em branco para o Estado ignorar direitos fundamentais. A falta de dinheiro não pode, de jeito nenhum, servir como justificativa para negar o básico, para anular o mínimo existencial. Anotem isso porque é um posicionamento consolidado e importantíssimo. Certo. Então, se a desculpa do cofre vazio não cola para negar o essencial, como é que a gente faz para buscar esse essencial na prática? É aí que entra a nossa caixa de ferramentas constitucional, os 5 famosos remédios, que são as garantias que temos quando um direito nosso é ameaçado ou violado. E aqui estão elas, nossas 5 ferramentas poderosas. Cada uma tem uma função bem específica, um propósito. É como se fosse um kit de primeiros socorros da cidadania. Tem a chave para garantir a liberdade, o escudo para se proteger de ilegalidades, o instrumento para consertar omissões. Vamos ver em detalhe como cada uma funciona. Vamos começar pelas ferramentas que protegem nossas liberdades mais diretas, aquelas que a gente pode usar para se defender de abusos do poder público no nosso dia a dia. São as ações que guardam os nossos direitos mais individuais. O habeas corpus é, sem dúvida, o mais conhecido. Ele é a chave mestra da liberdade de locomoção. Se alguém sofre ou está na iminência de sofrer uma violência ou coação ilegal no seu direito de ir, vir e permanecer, o HC é o remédio para cortar esse abuso imediatamente. Ele protege a nossa liberdade física. Já o habeas data é a chave de acesso às nossas informações. Ele serve para 2 coisas. Primeiro, para garantir que a pessoa conheça as informações sobre ela que constam em registros de entidades governamentais ou de caráter público. E segundo, para retificar esses dados caso estejam errados. É o nosso direito de controlar o que o Estado sabe sobre a gente. E agora, atenção, uma dica de ouro que a FGV adora cobrar. Tanto o habeas corpus quanto o habeas data são gratuitos. O Constituinte quis garantir que não houvesse nenhum obstáculo financeiro para proteger direitos tão essenciais como a liberdade de ir e vir e o acesso aos próprios dados. Qualquer pessoa pode usar, sem custo nenhum. Avançando, chegamos ao mandado de segurança, o MS. Ele funciona como um escudo poderoso para proteger o que chamamos de direito líquido e certo. E o que é isso?
É um direito que não gera dúvida, que é evidente e pode ser comprovado de plano, ou seja, com documentos, sem precisar de uma longa produção de provas. E falando em landado de segurança, guardem bem este número, 120. Entender o que ele representa pode ser a diferença entre garantir um direito ou perdê-lo para sempre por um descuido. Aqui está o porquê do número 120. Esse é o prazo decadencial para entrar com o mandado de segurança. 120 dias contados da ciência do ato ilegal. E aqui mora a pegadinha clássica de prova. Esse prazo não se interrompe nem se suspende. Se a pessoa faz um pedido de reconsideração na via administrativa, o relógio continua correndo. Passou o prazo, já era. Perde-se o direito de usar essa ferramenta. Bom, até agora vimos as ferramentas de defesa mais individuais. Agora vamos mudar um pouco o foco e falar das ferramentas que nos permitem agir em nome da coletividade, que nos transformam em verdadeiros guardiões do interesse público. O mandado de injunção, ou MI, é uma ferramenta interessantíssima. Ele é o preenchedor de lacunas. Imagine que a Constituição garante um direito, mas para exercê-lo seria necessária uma lei específica, e essa lei não existe. O Congresso foi omisso. O MI serve exatamente para isso: provocar o judiciário a tomar uma atitude diante dessa inércia do legislador. E essa ferramenta evoluiu muito. Antigamente, o STF apenas comunicava ao Congresso da omissão. Hoje, a abordagem é outra, é a chamada concretista. O que isso significa na prática? Que o tribunal, ao julgar um mandado de injunção, pode criar ele mesmo uma regra temporária para aquele caso concreto, permitindo que a pessoa exerça seu direito imediatamente, até que o Congresso finalmente crie a lei definitiva. E para fechar nosso kit, temos a ação popular. Ela é um instrumento que transforma qualquer cidadão, que seja eleitor, em um fiscal do poder público. Com ela, é possível pedir na justiça a anulação de um ato que seja lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente. É a ferramenta da cidadania ativa, o verdadeiro controle social em ação. Então, para a gente fixar bem, vamos resumir nesse quadro. Observem que interessante a lógica do Constituinte. As ferramentas que protegem o que temos de mais pessoal, a liberdade e os dados, são gratuitas. E a ferramenta que nos dá o poder de fiscalizar o que é de todos, a ação popular, também é gratuita, a não ser que se prove má-fé. Já o MS e o MI, em regra, são pagos. Isso mostra a prioridade que a Constituição dá ao acesso à justiça para esses direitos fundamentais. Ok, tudo isso parece muito teórico, mas como é que esses direitos e regras se aplicam em situações do dia a dia? Vamos ver um exemplo prático, que mostra exatamente como um direito constitucional pode ser interpretado e aplicado em uma situação super comum. Vamos imaginar uma cena. Uma pessoa precisa de uma certidão emitida por uma repartição pública. Pode ser para provar algo, se defender ou simplesmente para ter ciência de uma situação. Uma necessidade bem rotineira. A pergunta é: a Constituição fala alguma coisa sobre isso? A resposta é um grande e sonoro sim. E aqui temos um ponto crucial que confunde muita gente. O artigo 5º da Constituição garante a todos o direito de obter certidões em repartições públicas, de graça, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Isso vale para uma prefeitura, uma secretaria de Estado, um órgão federal. Mas atenção, essa gratuidade não se aplica aos cartórios. Os serviços notariais e de registro, embora sejam públicos, são delegados a particulares. Por isso, neles é preciso pagar as taxas, os chamados emolumentos. E assim a gente fecha o nosso encontro. Conhecer esses direitos e essas ferramentas é o primeiro passo. Mas eles não foram feitos para ficar só na teoria, nos livros. Eles são instrumentos de poder, criados para serem usados para construir uma sociedade mais justa. Então, a reflexão final que o professor Lessa sempre nos provoca a fazer é: a Constituição nos deu as ferramentas. O que vamos construir com elas? Este podcast foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!